Olá, sejam bem-vindos ao canal Lobo Cripto Oficial. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Por fim, conheça nossas comunidades clicando no botão Seja Membro. Bom vídeo e até a próxima! Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, terça-feira, 30 de abril, véspera de feriado, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. Nesse vídeo vamos falar da continuidade de queda do Bitcoin e a sua tendência de baixa, e como sempre eu vou trazer os pontos mais importantes desse movimento para você. Por isso fique comigo até o fim do vídeo, se possível deixa aquele like para dar uma força, e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas ao novo membro da comunidade Toca do Lobo, que é o Biscripto, e também aos novos alunos do curso Desbloqueio Cripto, que são Geraldo José, Rodrigo Fernandes, Gilmar dos Santos e Luiz Almir. Muito obrigado por acreditar no projeto, estamos juntos e simbora estudar, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Por isso eu tenho meu curso que é o Desbloqueio Cripto, é um curso voltado para iniciantes e também para aquelas pessoas que já têm um tempo de mercado e não conseguem obter lucro. São 37 aulas e diversos módulos ensinando você a investir no mercado cripto com conhecimento e segurança. O curso custa apenas R$ 79,00, pagamento único, acesso vitalício. Então peço que acesse meu site lobocripto.com e veja esse vídeo que tem maiores detalhes do curso, tá? O link eu também vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo e te espero lá como novo aluno do curso. Bom, meus amigos, vamos começar pelo gráfico diário do Bitcoin, que está sendo negociado a 61.742 dólares. Bitcoin que está numa tendência de baixa, né? Fazendo topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior e se encaminhando agora, ao meu ver, para o fundo do canal. Canal esse que está da região de 59.534 dólares até a região de 71.638 nesse grande canal lateral no gráfico diário. E aqui nós temos uma linha de tendência de baixa. Bitcoin já tocou aqui uma vez, não conseguiu romper, voltou. Nessa madrugada tocou novamente a linha de tendência de baixa, não conseguiu romper e voltou. Está caindo, está fazendo um fundo mais baixo que o anterior aqui em relação ao candle de ontem. E aqui, meus amigos, enquanto não romper essa região, que seria na altura em torno de 64.834, e melhor, romper essa resistência de 65.373, ao meu ver, a tendência continuará de baixa, fazendo essa movimentação que o Bitcoin está fazendo. Veio aqui, fez um topo, voltou. Fundo mais baixo que o anterior, subiu. Topo mais baixo que o anterior. Está voltando, tentou se recuperar, mais um topo mais baixo que o anterior, para voltar e fazer um fundo mais baixo que o anterior. E aí, com isso, pode continuar nesse padrão de ondas descendentes, tentando romper na linha de tendência de baixa, não conseguindo, fazendo topo mais baixo e fundo mais baixo. Então, ponto de observação primeiro é esse daqui, a região de 65.373. Antes disso, é continuidade de queda, certo? E aí a gente tem algumas projeções aqui no gráfico de 4 horas. Vamos lá colocar o 4 horas. Nesse movimento anterior, o Bitcoin, ao meu ver, fez um padrão do ombro, cabeça a ombro, que eu falei para vocês no vídeo de ontem. Então, o ombro esquerdo, a cabeça, o ombro direito, que aqui ficou brigando. Perdeu, recuperou, caiu mais forte. Voltou a se recuperar ontem de noite, não conseguiu segurar acima de 63.570 e veio para baixo. Então, já deixo esse ponto de 63.570 como resistência. E qual a projeção desse movimento aqui? Então, vamos lá pegando do topo até a base e jogando no rompimento de 63.570, deixa eu só deixar certinho aqui, isso, agora sim. Jogando nesse rompimento que já aconteceu, né? A projeção é que o Bitcoin venha até 60.258 dólares. Chegando nesse ponto, meus amigos, ou quem sabe dando uma agulhada de novo em 59.534,
Se segurar aqui e começar a se recuperar, pode ser um bom ponto de entrada pensando em acumular Bitcoin. Por quê? Porque voltará para o fundo do suporte, né, do gráfico diário, que já teve várias movimentações. Olha só essa movimentação do dia 5 de março. Deu agulhada aqui, voltou a se recuperar, foi com tudo para cima. Depois, agulhada aqui no dia 13 de abril, subiu, se recuperou. Depois, 17 de abril, subiu novamente. 19 de abril, subiu novamente. E aí, quem sabe, mais uma agulhada aqui para subir, quem sabe já romper a linha de tendência de baixa. Então, pode ser uma boa oportunidade. Porém, tomem cuidado se perder 59,534, porque a queda pode ser maior. Olhando aqui o gráfico diário e pensando nesse movimento bem lateral, pegando só do topo aqui de 71 mil mesmo, não vou nem aqui para cima de 73, mas pegando só do último topo de 71 mil até o fundo do canal e jogando no rompimento de 59,534, é bem provável que o Bitcoin venha nessa região de 49.553 dólares, tá? Antes disso, eu tenho mais um traçado na região de 51.912, que é o que o VPVR nos mostra que é o maior suporte do movimento caso perca 59.534. Então, de olho nesse fundo, porque se perder aqui, fechar um candle diário para baixo dessa região, é continuidade de queda e queda forte. Certo, meus amigos? Então, vamos ver aqui o curto prazo também, gráfico de 1 hora para ver como está. Olha só, no gráfico de 1 hora me anima um pouco porque começa a fazer volumão de venda. Volumão de venda próximo de um fundo pode significar exaustão do movimento vendedor. Então começa a enfraquecer esse movimento, principalmente esse candle aqui bem pequenininho com esse grande volume acima da média. Então já é ponto de observação, antes da projeção começa a enfraquecer esse movimento. Olhando o VPVR, tem mais resistência para cima do que suporte para baixo. Então, mesmo se começar uma recuperaçãozinha aqui, dificilmente pode prosseguir, porque tem muita resistência. Aí, quem sabe, vem aqui para dar uma animada, aí começa a cair de novo, fazendo o quê? Topo mais baixo que o anterior para continuar o seu movimento de queda, tá? Então, o movimento não está tão favorável para a gente pensar numa recuperação nesse momento. Além disso, análise de sentimento, deixa eu colocar na tela que eu estava vendo outro ativo. Olha só, o sentimento do mercado nada favorável. Long short rate subindo demais, ou seja, muita gente entrando em long. O mercado vem jogar para o lado contrário, justamente para liquidar e estopar. E olha só, o Open Interest também começa a cair nesse momento. Além disso, RSI lá embaixo em 20. Então não está nada favorável para a gente pensar numa recuperação. Além disso, meus amigos, hoje temos dados econômicos importantes. Às 11 horas da manhã será divulgados os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. E amanhã, embora seja feriado para nós aqui, amanhã tem reunião do Fed para decidir a taxa de juros. Então o mercado ficará tenso mesmo entre hoje e amanhã, meus amigos. Amanhã, o horário da decisão é às 15 horas, mas temos a coletiva de imprensa às 15h30. Então pode ter grande volatilidade hoje e amanhã no mercado, porque os investidores não estão otimistas, acreditando que o Fed pode até não baixar a taxa de juros esse ano, porque os últimos dados que estão sendo divulgados da economia americana demonstram ainda que não está na hora de pensar num recuo da taxa de juros. Isso para o mercado de risco, como bolsa e o nosso mercado, não é nada favorável, tá? Então, de olho nessas movimentações aí de dados econômicos que podem sim definir a tendência para os próximos meses, porque o Bitcoin está perto desse fundo que eu mencionei, 59.534. Se não for otimista para o nosso mercado a decisão do Fed e o que o presidente do Fed falar, podemos ter sim pelo menos uns 2 meses de um movimento bem baixista, perdendo então essa região que eu mencionei de 59.534 e fazendo essa queda mais forte, tá? Então, entre hoje e amanhã será definido o futuro do mercado. Está em ponto decisivo mesmo, perto de um fundo, e aí, a depender desses dados, vai começar a se recuperar ou, a possibilidade pior, continuar o seu movimento de queda, certo? Então, de olho nessa movimentação. Olhando as grandes ordens,
Olha só, o Bitcoin já pegou algumas aqui na região de 61.350. Tem ordens mais fortes também na região de 61 mil dólares e também na região de 60.800 e também 60 mil dólares. Ou seja, até 60 mil dólares, que é esse fundo que eu estava falando para você, tem bastante suporte, bastante ordens de compra nessa região. Por isso que eu falei da possibilidade de segurar lá e começar uma recuperação. Então é um ponto, sim, é aquele meio fio, né? Entre vai se recuperar ou vai afundar de vez. Então é o melhor ponto para a gente estar observando para pensar em acumular Bitcoin, certo? Olhando para cima, onde estão as grandes ordens de venda? Vamos ver aqui, ó. As mais fortes estão na região de 62.500 dólares, bem pertinho aqui. Então, realmente, Bitcoin para começar, né, se animar, ficar menos pessimista, tem que ser acima de 62.500 dólares. Antes disso, é continuidade de queda, beleza? Olhando também a dominância do Bitcoin, vamos lá colocar no gráfico diário. Parece contraditório, às vezes, como eu falo, né? Mas realmente, conforme a gente vai vendo mais dados, né? A gente vai tendo os insights ali do que pode acontecer. E a gente, nesse mercado, a gente trabalha com análise técnica, que não é previsão. Análise técnica, a gente trabalha com probabilidades. Por isso, algumas condicionais. Muitas vezes eu falo, se o Bitcoin, né? O Bitcoin perder 59.534, pode vir uma queda mais forte. Ou seja, uma condicional. É uma probabilidade daquilo acontecer, beleza? Olha só, dominância do Bitcoin subindo, mau sinal para as altcoins, está rompendo linha de tendência de baixa, está em 55,03, então hoje não é dia para altcoins. Por quê? Com a dominância subindo e o Bitcoin ainda está caindo. Quando o Bitcoin começa a se recuperar, as altcoins não acompanham a subida. E quando o Bitcoin fizer apenas mais um candle de correção, a altcoin derrete demais, 15, 20, 25% facilmente, certo? Então, não está num ponto bom para altcoins pensando no curto prazo. Claro, pensando em longo prazo, tem várias altcoins aí que entregaram mais de 100% da última movimentação, estão em pontos importantes também, decisivos de suporte, e isso pode ser uma oportunidade, tá? Então, por isso, vamos ver as altcoins hoje que mais caíram. Então, bora lá ver. Colocar aqui na listinha as que mais caíram. Olha só, ETH caindo 13,78%, estava num padrão otimista, eu tinha até uma projeção para ela em 5,245, porém voltou a perder a região de fundo. Qual que era essa projeção aqui? Ela fez um padrão de W, e era um padrão muito bem desenhado. Eu até comentei isso, essa análise eu fiz lá na comunidade Toca do Lobo, que eu faço live todas as noites com os membros, né? E a gente vê operações. Então estava bem otimista. Caiu uma vez, segurou, subiu forte. Caiu forte, segurou no mesmo ponto. Estava muito bem desenhado esse W. Porém, tinha rompido, né? Para buscar a projeção. Porém, voltou no reteste e perdeu o suporte do W, que seria a região de 4,183. Então, quebrou aqui a projeção. Não vejo mais essa possibilidade agora no curto prazo, e a resistência da ETH fica na casa de 483. Possivelmente vai voltar para o fundo e continuar o movimento que estava fazendo nos últimos dias, batendo no fundo de 3,332, indo até a resistência de 483 e pode ficar um bom tempo nessa movimentação, certo? Vamos ver o que mais que temos aqui. A ENA também caindo 11,34. A ENA está fazendo aqui um padrão de cunha descendente. Deixa eu até colocar aqui 8 horas, que eu acho que fica melhor para visualizar. Isso mesmo. Então, com fundo descendente e o topo também. Então, um padrão de cunha. Um padrão otimista, tinha rompido, está voltando para baixo. Então, o suporte da ENA é 0,775. Se perder essa região, deve buscar aqui a projeção que a gente tinha anteriormente, que é 0,479, caindo bem forte em relação ao que está quase 50% nessa movimentação. Então está bem feio aqui porque tinha rompido, estava otimista, mas não segurou no reteste. E aí começa a complicar. Vamos ver o que mais temos aqui. LDO caindo 9,52.
estava aqui num padrão de recuperação, bateu na resistência que é 2,2459, que nada mais é do que o suporte do movimento anterior, deu início na movimentação nessa região, bateu aqui, voltou e perdeu o suporte de 2,0106. Então, o que esperar aqui da LDO? Vou deixar aqui de vermelho que é a resistência, esperar que ela venha até o suporte de 1,9065. Aqui pode ser uma boa oportunidade, que foi o movimento que ela fez aqui, ó, está fazendo durante vários dias. Bate no fundo, volta, tenta ir para o topo, chega aqui, não consegue avançar, volta para o fundo. É toda essa movimentação que ela fez, certo? E por fim, meus amigos, vamos ver a Matic, como que está a Matic no dia de hoje. Matic também deve ter sentido, estava segurando muito bem na região do 0,70, estava se mantendo lá, mas vamos ver como que ela ficou. Olha só, 0,66, é o que eu falava nos últimos dias aqui. Perdendo o suporte do 0,6871, onde eu espero a Matic agora? No fundão do movimento, 0,6359. Aqui, segurando nessa região, pode ser sim uma boa oportunidade. Olhando, o VPVR tem mais resistência para cima do que suporte para baixo. Já perdeu o suporte principal, que vira resistência agora. Deixa eu até trocar de cor para vermelho. E vamos olhar a análise de sentimento. Sentimento no mercado começa a melhorar, por incrível que pareça, o long short ratio caindo, o open entre subindo, porém o RSI bem para baixo. Então, para ficar animado aqui, caso ela não venha nesse fundo 06359, somente se romper 06871. Por quê? Quando o ativo perde um fundo como esse, ele tende, até colocar o 4 horas, né? Ele tende a tentar recuperar o fundo e o que acontece? Na maioria das vezes não consegue recuperar e volta a cair. Tá? Então, para ficar animado, somente se recuperar 06871 e ficar andando acima. Aí, beleza, pode fazer uma recuperação. Antes disso, é tendência de baixa, tá bom? Por hoje é isso, espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!